Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá, você não fica porque esse país já era. E por que isso? Porque aqui é um canal onde a gente se autoajuda, é um canal criado para mostrar para vocês as melhores promoções de games, de hardware, de PC do mercado e tentar ajudar você a comprar o seu produto num preço justo nesse país injusto. Você viu que eu até buguei, né? Vou trocando as bolas. Eu sei que o áudio não tá legal, eu sei que alguns vídeos não estão legais, eu estou atento a isso tudo, pessoal. E eu comprei um headset intermediário para dar aquela força pro canal. Então, eu devo conseguir melhorar a qualidade daqui umas 2 semanas, tá? Assim que o produto chegar, o bichão chegar, a gente vai ligar ele com o broadcast, a gente deve melhorar a questão de barulho, de trânsito, de ruído, de chiado, esse tipo de coisa que eu sei que é incômodo, eu sei que eu fico triste também de não entregar uma qualidade que vocês merecem, mas a gente está aqui se esforçando para isso. Então, o que acontece, bichão? Como esse canal aqui você já observou que eu criei ele, né, para ajudar e a galera do canal entendeu e está se autoajudando, o pessoal, que é nota 10 da nossa comunidade, criou um Discord que não fui eu que criei. Eu tive um princípio de iniciativa, mas o pessoal aqui criou e levou à frente. Esse Discord é fundamental você entrar lá nele e se puder dar uma força pro pessoal lá, porque o pessoal é dessa, você vai ver que o trabalho profissional é muito bem feito. E as promoções que eu trago aqui, elas primeiras aparecem lá. Então lá é fundamental que você esteja atento no Discord, principalmente nesses meses de novembro, dezembro, onde vai rolar as promoções, porque primeiro pinta lá, depois vai pro ar. Por quê? Apareceu a promoção, o pessoal tá ligeiro, vai postar lá primeiro. Eu vou, vejo, faço vídeo, narro e explico mais ou menos o que compensa ou não compensa, entendeu? Uma parceria que a gente tem entre eu e os próprios inscritos, a própria comunidade gamer do canal. Então o Discord ele é fundamental e quem puder dar uma força pro pessoal, dá uma força lá, beleza? Bom, pessoal, estamos aqui na Kabum, tá? Estamos aqui com o Ryzen 3 3200G. O que tá rolando? Esse vídeo que eu lhes trago, além de a gente comentar o preço, a gente vai falar sobre os produtos da AMD, a minha visão que eu tenho de cada um deles e para você refletir o que é melhor para você. Eu não sou o dono da razão, não sou um expert em hardware, sou apenas um gamer como vocês que tenta ajudar uns aos outros, tá? Um pouquinho de conhecimento que eu tenho, eu vou tentar compartilhar com você. Se eu vacilar, pode dar um toque aí, só peço educação, porque a gente aqui erra sim, mas a gente é homem pra gente se desculpar e pra gente tentar acertar e a gente melhorar sempre, né? Vários erros eu cometi e várias vezes eu pedi desculpas em vídeo e expliquei realmente o vacilo e o que é certo. Então agradeço aos inscritos que fazem isso com educação, porque você está agregando valor a todos. Quando você faz isso e eu vejo, puta merda, eu errei, eu me desculpo num vídeo, faço um outro vídeo me retratando, explicando o que é certo, você vai estar ajudando a informação de qualidade chegar para quase 8.000 pessoas, para honra e glória do Senhor. Eu agradeço a cada um de vocês. Esse canal ele existe por conta de vocês, ele é de vocês. Então vamos embora? Cara, o preço tá absurdo, você tá vendo aí, R$785, tá baratinho. Ô papai, eu vou aguentar esse país não, cara. Tá um preço absurdo, né? Vocês estão observando em 785 à vista, 924 no cartão. Ó, pra você ter uma ideia, isso era preço do 3400G há tempos atrás, há meses atrás aí. Foda, né, cara? E assim, não compra nesse preço, não compra. Entendeu? Isso aqui, ó, vai rolar a promoção, como é que vai ser a Black? Cara, a Black vai ser foda, não vai ser uma Black legal. Eu tava esperando uma Black aí de uns 100 a 200 reais em vários produtos. Mas, como o dólar voltou a disparar, né, tá uma coisa meio incerta, então a gente não pode te animar, porque realmente a gente está sentindo que a maré não tá para peixe. E vamos falar a verdade, né, os lojistas não vão ajudar a gente muito. Eu não tô atacando empresa nenhuma, não tô falando nada em relação exclusivamente da Kabum, tô falando no geral, tá, pessoal? Não tô falando mal de empresa nenhuma não, tô falando que muitos lojistas num coletivo não vão ajudar tanto porque o mercado tá em alta. Então você já viu como é que é, tá vendendo pra caramba, o cara vai querer jogar o preço lá embaixo, entendeu? Infelizmente é assim, cara, e a gente tem que se unir, ter voz, esse canal crescendo a gente vai ter voz pra gente ter força para cobrar as empresas também por promoções mais justas, né? É o que eu estou tentando fazer com esse canal e também cobrar as empresas para entregar aquilo que a gente compra, para entrega ser dentro do prazo, para garantia ser respeitada. Esse é o objetivo desse canal, ele existe para isso, entendeu?
Dá essa força aí, divulga o canal que nós vamos crescer e nós vamos conseguir criar aqui uma estrutura para todo mundo se dar bem, porque esse é o objetivo. Bom, esse produto na Black, ele tava 699 essa semana, né? Tava lá na Terabyte, no tiozão. É um preço ok, até falei, ó, quem tiver o dinheiro, né, quem tiver precisando do produto pode comprar, porque não vai cair muito. Por quê? Os rumores, quando eu falo rumores, que eu acompanho todas essas lojas, eu acompanho os youtubers profissionais dessas lojas e eu fico também na live dos caras pescando as coisas. E o que acontece? Pelo que a gente está observando, na Black ele vai aparecer por uns R$650. R$600 vai acontecer? Pode acontecer promoção pontual relâmpada. Só que eu não posso te dar certeza que você vai conseguir pegar por 600 nunca, porque primeiro pode acontecer no WhatsApp fechado das lojas. Pode acontecer também relâmpago, assim, 11 horas da noite, durante meia hora, R$600 o 3.200. Pode acontecer isso, então às vezes você não vai nem ver. Por isso que você tem que ficar atento ao Discord, porque o Discord é onde que vai pintar, primeiro lá que pinta as promoções. Então fique ligadão no Discord nesse mês aí, onde a gente vai ter um volume maior de promoções, porque é lá onde você vai conseguir se dar bem, beleza? Mas assim, cara, como eu tô falando, né, o preço nele realmente na Black vai ser uns 650 à vista, uns 740, 750 a prazo. Então espera não entrar num preço bom. Sobre o produto, tá? 3200G é uma APU. APU, o que significa isso? Um processador com gráfico integrado. E o gráfico dele é foda, né? A Vega 8, de toda a história dos PCs, os gráficos Vega entregados são os mais poderosos da história. Então nós estamos falando de quase uma placa de vídeo, literalmente uma placa de vídeo dentro de um CPU, que é uma coisa fantástica. Porém é um CPU limitado. Então assim, esse gráfico Vega 8 ele funciona um poder para rodar os games ali da geração do PS3 e do Xbox 360. Ele é similar hoje uma RX 550, uma GT 1030, similar aproximadamente, porque essas placas elas ganham desse CPU ligeiramente, tá? Mas, porém, contudo, só vale a pena a APU se ela estiver barata. É aquele PCzão que o cara monta, né, para economizar, não tem condição de comprar uma placa de vídeo, é uma opção nesse sentido. Para ele rodar placa de vídeo, ele até roda e melhora muito a performance que você tem sem a placa de vídeo. O problema é que ele roda de forma limitada, então ele é uma proposta para quem realmente não tem condição de montar um PC com placa de vídeo já de uma vez, né? É aquela proposta assim, vou comprar esse processador, uma placa-mãe, uma memória, vou jogar alguma coisa, principalmente os jogos mais antigos, né? Dá para jogar Valorant de uma forma até, vamos dizer assim, boa. Dá para brincar de Fortnite, dá para brincar de CS, dá para você jogar até games competitivos dentro de certos limites, dá. Entendeu? Não é mil maravilhas, mas dá para jogar. E aos poucos você vai melhorando o PC. Que placa de vídeo que eu coloco nele? Eu recomendo você colocar uma RX 5500 XT ou uma GTX 1650 Super. São duas placas que casam legal com esse CPU. São placas ali que vão rodar, né, vão ter um desempenho satisfatório. Ele vai extrair o máximo dessas placas? Não. A verdade é que não vai extrair o máximo dessas placas, porque ele vai rodar essas placas em 8x. Inclusive essa foi a crítica, né, que a comunidade expert em hardware fez a AMD. Ele não roda PCI Express 3.0, é como se ele rodasse em 2.0. Ah, mas isso impacta muito? Não muito, mas tem um certo impacto. Então você já observa que ele roda, mas ele não roda extraindo o máximo dessas placas. Porque a banda de largura de dados não é a ideal. Você entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Por isso quando a pessoa fala assim comigo, olha, eu vou comprar um 3200, uma GTX 1650 Super. Eu falo com o cara, peraí, você não tem nem o processador e nem a placa? Não, estou montando um PC agora. Não faça isso. Por quê? Porque você tem CPUs melhores na mesma faixa de preço, né, que vão extrair o máximo dessa placa de vídeo, entendeu? Agora, ele é um CPU para você montar um PC sem placa, de baixo custo, de entrada e melhorando a coisa aos poucos. Bom, um outro produto aqui é o Ryzen 3 3100. O 3100 é um excelente CPU. Qual que é a diferença dele com relação ao 3200? É até uma confusão porque ele é 3100, o outro é 3200. Então, teoricamente, parece que o 3200 seria melhor do que ele, ao contrário.
ele só leva o nome 3100, porque ele é muito superior. Ó, só para você ter uma dimensão, para começar ele tem 4 núcleos como o outro, só que ele tem 8 threads, então ele tem 2 núcleos lógicos para cada um núcleo físico, então ele tem o dobro de threads, que já dá um alívio para ele rodar, por exemplo, uma live streaming, para ele conseguir empurrar de forma mais tranquila as placas de vídeo. E uma outra coisa, ele é PCI Express 4.0, ele consegue rodar a placa de vídeo até 4.0, então olha a diferença, e o 3200 roda 2.0, olha a diferença dos produtos. Tem um desempenho superior, inclusive para empurrar frames, ele empurra uma quantidade de frames até interessante, acima do 9100. Ele é um CPU que a AMD lançou, que é superior ao 9100, teoricamente baixo custo, né? Mas que isso não é baixo custo. Infelizmente o preço dele não está sendo um preço muito legal. 799 à vista, né? Tá muito salgado. Na Pichau ele tava por 749, ele acabou, tá? E não tem mais na Pichau, tá vendendo muito. Então, você lembra que eu falei com vocês aí no vídeo passado? Quem tiver condições, estiver precisando do produto, pode comprar que o preço tá ok, porque se cair, ele vai cair para R$700, dificilmente ele vai chegar nos 650, então repita as mesmas coisas. Dificilmente na Black ele chega a 650, ele vai ficar ali mesmo na faixa dos 700. Tá? Mas assim, tá complicado o mercado, pessoal. Um outro CPU aqui interessante também é o Ryzen 5 1600. Esse 1600 não é o 1600 antigo, é o AF, tá? E para você confirmar isso, basta você vir aqui nas especificações técnicas, que você vai ver que ele é 12 nanômetros. Quem não sabe 12 nanômetros é litografia Zen Plus. A AMD lançou a Zen, Zen Plus, Zen 2, Zen 3. Só para vocês terem uma noção, Zen significa Ryzen 1000, Zen Plus Ryzen 2000, Zen 2 Ryzen 3000 e Zen 3 Ryzen 5000. Então é até meio confuso entender isso, mas né, a AMD não ajuda muito também o pessoal, né, bichão? É difícil, AMD. Bom, cara, basicamente esse CPU aqui, ele é um 2600. O que a AMD fez? O i3-9100F na época estava vendendo igual água, porque ele é um CPU de $100, muito barato, que estava vendendo assim a rodo, porque a AMD não tinha nenhum CPU nessa faixa de preço. Então ela teve uma ideia, eu vou pegar a tecnologia do Ryzen 1600 da primeira geração e vou lançar, né, com 12 nanômetros, com a tecnologia de segunda geração. Então ela fez uma coisa meio bizarra, e na prática ele é basicamente um 2600 com clock levemente reduzido e com também um cache L3 um pouquinho menor. Na prática, eu já mostrei para vocês aí em vários vídeos, já comentei isso também, o desempenho dele em games é muito próximo do 2600. A diferença deles, média de 2 FPS, é quase um empate técnico. Então, ele é muito próximo, muito semelhante ao 2600. Diferente do 3100, né, ele já é um CPU com mais núcleos. Ele tem 6 núcleos, 12 threads. Ele é 50%, tem 50% mais núcleos e mais threads do que um 3100. E aí ele é melhor? Não necessariamente melhor. Eu vou dizer que a performance dele do 2600 e do 3100 é lado a lado. Tanto é que tem um vídeo meu que eu fiz um react aí de avaliações de hardware que ficou muito próximo a esses 3 CPUs, né? O 3100 ganhou de todos eles em termos de empurrar frames. Então, para empurrar o FPS, para dar o FPS ali mais alto, o 3100 é superior. Porém, né, como eu demonstrei no meu vídeo, quem assistiu aí, o 3100 trabalha mais próximo do 100%, ele trabalha mais gargalado, trabalha mais pressionado, porque ele tem 4 núcleos e 8 threads. Com relação ao 1600 AF ao 2600, eles trabalham bem mais tranquilos, eles trabalham na casa dos 60%, enquanto o 3100 na faixa dos 80% a 90% de utilização. Em games muito pesados, né, em games aí, principalmente multiplayer, é bom você ter uma folga, tá? Mesmo que você empurre um pouco menos de quadros, é bom ter uma folga, porque isso garante uma maior estabilidade de frame time. Porque não é só a questão de você conseguir empurrar mais frames, é você manter a estabilidade. Não adianta eu fazer 200 FPS tendo stuttering, tendo travamento, tendo queda de quadros, não ser uma coisa estável, constante, entendeu? Agora, é legal fazer 200 estável.
Então é preferível 140 FPS estável do que 200 instável. Então isso também vocês têm que considerar, entendeu? E assim, o 1600AF para trabalhar, para a pessoa que é youtuber, que vai fazer um streaming, ele é melhor. Bom pessoal, o Ryzen 5 2600, ele é um processador muito bom, mas é mais ou menos lado a lado ali com 3100 com 1600AF. No AliExpress você consegue ele usado, tá? Tá na faixa aí de R$700, né? Infelizmente não tá num preço legal. Ele há meses atrás estava sendo vendido aí até por R$550, foi subindo, passou para 600, 650, agora chegou nos 700. Infelizmente, e assim, cara, a minha opinião, se você conseguir comprar um 1600AF novo no Brasil, com cooler, com nota fiscal, com garantia tudo, por R$700, vale a pena comprar no Brasil, né? A vantagem aqui será basicamente poder parcelar esse preço, né? Só, porque a entrega é mais demorada, né? Você já tem um CPU usado, então tá complicado. Eu acho que se for no Ali hoje, cara, dificilmente está compensando. Eu acho que compensa mais um 3500X, nós vamos falar dele para frente aí no vídeo. Bom, outro produto também, o Ryzen 7 1700 Pro, né? Muda alguma coisinha ou outra da versão não comum para a Pro. O que acontece? 8 núcleos, 16 threads, é um excelente CPU. A gente fez uma análise comparativa dele com 2600 e com 3100. Ele empurra menos quadro, tem um IPC inferior. Porém, ele tem 8 núcleos e 16 threads, você tem mais folga para live e streaming, né? Então, se você for um cara que... Ele vai entregar 60 quadros em praticamente todos os jogos, tá? Inclusive, a Assassin's Creed Valhalla tá indicando ele para rodar no alto a 1080p 60 quadros. Vamos ver se a Ubisoft vai cumprir o que ela tá prometendo, né? Mas assim, é um CPU interessante, tá por 650, né? Com R$10 de frete, 660. Entre ele e o 2600... é uma escolha assim bem apertada. Eu expliquei isso no vídeo que eu fiz, análise comparativa dos CPUs da AMD, e na real mesmo, o 2600, na minha opinião, ele é mais equilibrado porque também ele é mais compatível com um maior nicho de memória, né? Ele consegue trabalhar em memórias com frequências mais rápidas do que o 1700. Então assim, mas saiba que é um CPU interessante, principalmente se você vai trabalhar, se você vai precisar de um PC para multitarefas, ele é um CPU para ficar de olho nele, tá? Agora, entre ele e o 3500X, eu prefiro o 3500X, que vai estar na faixa ali de 800, 850 reais. É sempre complicado, né, cara? É difícil escolher CPU. Agora, o 2700X, eu vou falar nele, mas assim, você só encontra ele basicamente no Ali, né? No Brasil você já não encontra mais para comprar, é um CPU que você vai ter que comprar usado. O 2700X é um antecessor ao 3700X. O que acontece? Também 8 núcleos, 8 núcleos, 16 threads. É a litografias em Plus. Assim, ele é inferior ao 3300X, ao 3500X, principalmente em games, né? Mas quem é youtuber vai fazer live streaming, vai fazer muitas aplicações ao mesmo tempo. O 2700X, pelo preço dele, tá ali na faixa de 800, 850 reais. Eu acho que ele é para você. Então o perfil dele é pro cara que vai trabalhar, pro cara que vai fazer muita renderização, o cara que vai fazer muita live, muito streaming. O 2700, ele é isso, entendeu? Ele é um CPU ali que é pro público ali que realmente vai precisar do PC para multitarefas, né? E ele, apesar de ter um desempenho inferior a um 3300 e ao 3500, ele é um CPU que vai trabalhar mais folgado, que vai te dar a possibilidade de fazer mais tarefas mantendo o mesmo nível de performance, né? Então o 2700, ele é bem interessante nesse sentido. A versão 2700X não vale a pena porque é a versão dele overclockada, só que ele exige muito da placa-mãe. Então o ideal para quem vai pegar um 2700X é pegar aí uma X470, uma X570, aí cara, aí você já morre na placa-mãe, já não faz sentido, porque a exigência do 2700X é equivalente a um Ryzen 9 3900, de tanto que o bichão puxa, né, cara? Então assim, e o ganho de performance do 2700X não é tão alto assim com relação ao 2700 comum, então na minha cabeça não faz sentido. Bom, bichão, Ryzen 3 3300X, o pessoal tá desesperado aí, cadê o meu CPU, cadê meu CPU? Ele evaporou do mercado, eu sei disso, calma que o bichão tá chegando aí. O Bruno da GrapeTech, que eu acompanho muito, cara, ele falou aí que, né, vou dar uma dica, tá chegando, ele deve pintar aí
semana que vem talvez, deve estar chegando na Terabyte, deve pintar na Kabum, entendeu? Tá chegando, 3.300, eu acho que até o dia 15 é minha expectativa que ele chegue, talvez, tá, talvez, veja bem o que eu vou falar, o pessoal dá uma segurada nele, tá, para lançar ele já na semana da Black, pode ser que isso aconteça, por quê? Porque é um CPU que todo mundo tá querendo, e por que todo mundo tá querendo? Porque ele tem um desempenho em games de um 3600, tá? A diferença dele em games para um 3600 ela é pequena. Então ele é um CPU bem parrudo, e por incrível que pareça, veja bem, cara, ele é um 4 núcleos, 8 threads. Mas por que ele tem um desempenho assim tão bruto, assim, tão possante, tão foda, tão forte? Porque ele tem, né, a questão da unificação do CCX. Então a arquitetura desse CPU é diferente de toda a geração 3000. A arquitetura interna dele é diferente do 3100, do 3500, do 3600. Você vai falar assim, esse cara agora ficou louco, lá. Agora ele não tomou o remedinho dele não, agora eu tô vendo que o Giga delirou. Agora ele tá loucão, cara. Não, cara, calma, eu não tô chegando ainda lá não. Calma. O que acontece? A AMD, ela unificou. O que é CCX? CCX é o conjunto de núcleos de instruções de um processador. É como se você imaginasse assim, o processador, geralmente, os processadores são divididos em regiões. Cada região é uma CCX. Cada região, geralmente, tem 2 núcleos. Então, vamos supor, tem um processador 6-core. Geralmente, eu tenho 3 CCX ali. Eu tenho 3 partes com 2 núcleos. E essas partes, elas se interconectam entre si. No caso desse CPU, eles unificaram isso. Então, ele tem apenas os 4 núcleos unidos, juntos, não separados por partes. Então, foi uma unificação da arquitetura interna de todo o CPU em uma única. Isso é a nova geração 5000. Então, assim, eu ouso dizer que ele foi um laboratório da AMD para os Ryzen 5000. Então, e isso realmente tem impacto? Tem. Você tem um impacto muito grande, porque você não tem a latência interna de uma parte se comunicar com a outra. Então, você tem um ganho expressivo de comunicação interna do próprio processador. Então isso otimiza muito o processador, ele se torna muito mais eficiente, muito mais rápido a transmutação de informações. Então você tem uma informação que está no núcleo 4, o núcleo 1 está precisando dela, então você já não tem mais aquela ponte para ligar as regiões do CPU, você já tem ali uma ligação direta. Como se a gente imaginasse muito isso, entendeu? Porque é isso que acontece na realidade. O tráfego de dados dele é quase instantâneo, em vez de ter que passar por uma ponte para interligar partes do mesmo CPU, entendeu? Agora, então é bem interessante mesmo. E o ganho realmente de desempenho é bem considerável. O IPC, a força dele para empurrar por núcleo é muito forte. Então assim, e diferente do 3100, ele tem assim mais força. E até mesmo consegue lidar com uma live um pouquinho mais tranquilo, porque ele é mais forte. Mas quem for fazer live, escuta o Giga, eu vou fazer uma live. Tenta travar os quadros, porque você vai aliviar um pouco o 3300. Porque ele só tem 4 núcleos e 8 threads. Ele aguenta a live, mas trava o quadro para ele ficar mais tranquilo. Porque quando você trava o quadro, você fala com o processador, olha, eu quero que você me entregue 60 quadros. Estou dando um exemplo, tá, gente? Então o CPU ele já sabe que tem que entregar 60, então ele já se autoajusta para trabalhar com 60, então você já dá um alívio. Quando você destrava, ele fala assim, poxa, eu tenho que empurrar cada vez mais quadros, ele não sabe o seu padrão, então ele vai querer fazer 200 FPS, então ele leva uma carga de trabalho para os seus núcleos muito maior. Quando você está fazendo uma live, você já está dando uma carga de trabalho extra para ele, então ele aguenta a live, aguenta sim com FPS destravado, porém fica no limite, tá? Fica no limite. Então assim, eu aconselho vocês a travarem. Ah, vou jogar um Fortnite, ele empurra com uma excelente placa de vídeo até 200 FPS ou mais, mas você pode travar a 120 frames, principalmente se você tiver um monitor aí de 120 Hz. Travando a 120 Hz, a 120 FPS no monitor de 120 Hz, você vai estar aproveitando ali o limite do seu monitor, vai consolidar a estabilidade, vai estar aliviando ele de 10 a 20% de folga, o que pode ser interessante para você consolidar uma estabilidade e fazer a sua live stream, beleza? Fica a dica pro pessoal aí. Agora, um outro CPU bem interessante também, cara, que é o Ryzen 5 3500X. E esse CPU aqui, eu já indiquei ele no Brasil para compra, tá? Quando ele bateu R$ 950 na Pichau.
Acho que chegou numa semana, num dia aí, R$ 929, bem agressivo mesmo o preço. Quanto que no AliExpress ele estava na faixa dos 780 na época, 750. Aí eu até falei com o pessoal o seguinte, poxa, no Ali tá quase R$ 800, no Brasil tá 900, R$ 100 só. A diferença é do cooler, né? Só que no Brasil tem nota fiscal e garantia, né? Então vocês pesem para ver o que é melhor, porque o cooler também Gamax 400 ele é melhor. Então na época a gente ficou nesse dilema, né, cara? Porque assim, comprar no Brasil com nota fiscal é melhor, né? Na minha opinião, né, cara? É uma coisa que te dá uma segurança a mais, né, cara? E assim, a gente tá ajudando também o comércio local. Quando não tá uma diferença alta, eu acho mais vantagem comprar aqui. Então a gente ficou numa situação. Só que agora, veja bem, 1.250, você vai lá no Ali e tá R$ 800. Aí não dá, né, gente? Vou melhorar esse preço. Na Black Friday, eu acredito chegar, veja bem, ele pode chegar aos R$ 850, é o meu sonho de consumo, mas o mais certo é 900, é 899. Dificilmente ele vai chegar aos 850. E esse CPU é o que? Ele é um 6-core, ele é um hexa-core. Só que ele é um 6/6. Ó, Lucas Peparaio, se você quiser ver análise do Lucas Pepe, vai lá no canal dele, siga o canal do Lucas Peparaio, um cara muito sério, né? O canal Peparaio Hardware, o Adrenaline DMD, o PCFX, eu gosto demais do trabalho do PCFX, assim, eu acho que o PCFX é um dos caras mais sérios do mundo, do hardware inteiro, do mundo inteiro. O PCFX faz um trabalho fantástico. Todos esses caras já analisaram esse CPU e descobriram o seguinte, ele é o 3600. O que? Você está falando comigo que ele é um 3600? Cara, ele é um 3600. Ele é o 3600, apenas a AMD travou o SMT. O que é SMT? É o multithread. Então, ele não tem os núcleos lógicos, apenas um núcleo físico por um núcleo lógico. Ele não tem o multithread ativado. Então, em vez dele ser 6.12, ele é 6.6. Bom, e aí, cara? Pera aí, ele tá mais ou menos na faixa de preço ali do 3300X. Eu compro ele, eu compro o 3300. Tá vendo aqui, ó? Ele é um 6/6. Inclusive, a frequência dele, tanto base quanto turbo, é a mesma do 3600. E o cache L3 dele também é o mesmo do 3600. Ele é o 3600 com apenas 6 núcleos e 6 threads. Em comparação ao 3300X, eles ficam ali lado a lado. Eu vou ser bem sincero e franco, o 3300X empurra mais FPS, empurra mais frames. O 3300X tem um IPC superior ao 3500X. Tá aí, eu já joguei a real, não vou mentir, não tem enrolação, aqui é preto no branco. O 3300X em games ganha do 3500X. Porém, a gente cai naquele mesmo dilema que a gente caiu entre o 3100 versus o 1600 AF. Qual que é o dilema? Você tem aqui mais núcleos. O 3300X ele é um 4.8 e esse aqui é um 6-core, é um 6/6. Esse CPU ele tem um desempenho muito próximo ao 9400F. Ele perde para o 9400F da Intel, mas ele fica próximo. Mas assim, cara, entre os dois, é muito clara a minha dica para você. Se você for youtuber, se você for um cara que faz live, que faz streaming, se você quiser entrar nesse universo, eu iria de 3500X. Por quê? Os dois núcleos a mais vão fazer muita diferença, na minha opinião, tá? Porque, mas o outro tem 8 threads, tem 8 núcleos lógicos, jamais vão bater 6 núcleos físicos, tá? Só para jogar o Giga, eu só vou jogar e tal, o 3300X ele empurra mais frames, né? Ele é interessante também. E também, assim, mesmo que ele é um 4/8, como eu expliquei, como ele tem uma arquitetura muito refinada, ele consegue até fazer um streamingzinho ali, ele também é um CPU interessante. Então é bem complicado escolher entre os dois, e sabe que quanto um quanto o outro você vai estar bem servido. Bom, outro CPU também, cara, que tá aí sumidão do mercado, que é o Ryzen 5 3600, né? O 3600, ele assim, é o melhor equilíbrio da AMD em relação a custo-benefício, isso é verdade, de longe. De todos os CPUs que a gente fala, que a gente conversa, o 3600, ele é 6 núcleos, 6 threads, tá vendo? Ele tem a mesma frequência do 3500X, mesmo cache L3 do 3500X. A questão dele é os 6 núcleos, 12 threads. Ele é o CPU perfeito, principalmente para quem vai trabalhar. O cara fala assim comigo, eu vou trabalhar com CPU, com renderização, eu vou fazer live, vou fazer stream, eu vou jogar, vou fazer de tudo. Ele é o CPU perfeito para isso, entendeu? Ele é um CPU bem interessante mesmo.
E é lógico que entre o 3600 e o 3300X eu iria de 3600. A questão é o preço, né? Porque tudo é relativo ao valor que você paga, né? Ele tem 12 threads, 4 threads a mais do que o 3300 e 2 núcleos a mais também. Então ele tem muita mais folga para trabalhar do que um 3300X. A questão é o preço. Mas assim, o que vai acontecer com esse CPU? A gente está realmente imaginando, né? Eu sonhava ver ele por R$1.100 na Black Friday, até por R$1.000, sendo muito otimista, mas não vai, cara, não vai rolar. Infelizmente ele vai chegar com dólar caro, está em falta em tudo quanto é loja, então assim, não espere um preço legal, entendeu? Ele vai chegar aqui, já vou te dar o valor, na faixa de R$1.400, infelizmente. Em promoção, os caras vão pôr ele a 1.250, 1.200 estourando. Infelizmente, tá? Eu falo isso com pesar, porque é um CPU também que eu estava na expectativa por ele. E assim, se você tiver um 3300X por 850 e ele vai no 3300, né, cara? Se você não tiver condição de dar 1.250, 1.300 no CPU, porque é muito dinheiro, nós estamos falando de 400, 500 reais a mais. Aí o 3300X já faz mais sentido na faixa dos 850, entendeu? Principalmente para o cara que vai jogar, né, para o gamer, né? Porque realmente o desempenho dos dois em games não é tão distante assim. Esse aqui ele é mais completo, ele vai te dar mais resultado, principalmente para trabalhar, mas o problema é que, poxa, cara, quase o dobro do preço aí é complicado. Uma outra coisa também que você tem que refletir, considerar, que eu falei no vídeo da Intel, é o seguinte: o 10400, ele tá pintando na faixa dos 1.200. Ele pinta na faixa dos 1.200 em promoções atuais. Eu já cheguei a pegar ele mês passado, em mês de setembro, outubro, por R$1.148, o 10400. O 10400, ele é, entendeu? Ele é inferior ao 3600 para trabalhar, mas para games ele é superior. Tanto é que você pode ir no vídeo do Adrenaline, do teste da RTX 3080, se você não quiser acreditar no Adrenaline, você vai no... entendeu? No pessoal da gringa, você vai ver que realmente em games o 10400 bate o 3600, bate até mesmo o 3600 XT, entendeu? Não é o que nós estamos inventando isso, é uma realidade. A Intel consegue ainda entregar em média de 5 a 10 FPS a mais do que o 3600, mas também não é uma coisa assim de outro mundo não, entendeu? Entrega de 5 a 10 quadros a mais. Porém, no Brasil o 10400 tem estoque, o 3600 já não tem. O 10400 está rondando já os R$1.200, R$1.300. O 3600 vai chegar acima disso. Então, é aquilo que eu te falo. No custo-benefício, o 10400 hoje está ganhando. E na Black Friday, o 10400 é um candidato forte para aparecer por R$1.100. Então, assim, eu acho que eu vou comprar um 10400 para mim, porque eu preciso de um CPU melhor. E eu não quero pagar muito caro. E o 10400 é a mesma coisa do 3600. Ele é um 612. Ele é um 6 núcleos, 12 threads. Então, cara, o 10400, fica de olho nele, fica de olho no canal, que pode ser uma boa para você. O problema do 10400 chama-se Intel, porque a Intel ela é ruim para futuros upgrades. Então saiba disso também. Você vai pegar um CPU Intel, você vai ficar preso nele, que é uma desvantagem, né? Ainda mais agora com a linha Ryzen 5000. Os 5000 foram lançados num preço muito ruim, né? Num preço absurdo, né? $300 no 5600X foi um absurdo, né? A AMD aumentou $50, né? O 10400 em termos de custo-benefício vai ser interessante. E assim, cara, 10400 quanto o 3600 também, eles vão conseguir rodar bem durante mais 3 anos, tranquilo. Então também 3 anos é tempo pacas, né, cara? Daqui a 3 anos você já tá na DDR5, né? Você já tá no PCI Express 5.0. Então você vai querer realmente trocar a sua placa-mãe. Então hoje, eu acho que a AMD para de fazer sentido, porque os Ryzen 5000 foram lançados um preço errado, na minha opinião. Bom, pessoal, enfim, eu cheguei no 3700X. 3700X para mim já é um CPU assim, é uma máquina já intermediária barra high-end. Isso aqui é mais high-end, né, cara? E assim, 2.450 a prazo, 2.159 à vista. Nossa, não tá legal, né, cara? Tá bizarro. E assim, eu fiz o meu comparativo nele contra o i7 10700 e na minha opinião ele é muito melhor. É melhor em termos de custo-benefício. O 10700, saiba você que o i7 10700 empurra em média de 10 a 15 quadros a mais que ele. O problema do i7 é que ele é mais caro. Para fazer overclock você tem que ter uma placa-mãe Z que é muito cara.
Então assim, ele é um processador também, o i7 ele é mais quente, você precisa de um CPU mais parrudo, de um cooler mais parrudo. Então quando você junta todos esses fatores, o 3700X ganha, porque são 10 quadros, 15 quadros no máximo. E assim, é um CPU mais em conta, já desbloqueado para overclock, já aceita trabalhar a sua controladora numa memória melhor. Então quando você pega todos esses fatores, você vai ver que realmente a razão custo-benefício do 3700X é muito superior. E ele é um 8 núcleos, 16 threads. Então ele é um processador que trabalha com muita folga em games, em lives e em streaming. Ele é um processador também assim completão. O cara que é youtuber profissional, geralmente ele vai nesse tipo de CPU, tá? É uma coisa bem interessante mesmo, que eu acho que você deve pensar com bastante carinho nesse CPU. Né? Mas é um perfil de um PCzão aí de 6 mil, 7 mil reais, já um público assim high-end, né? Já um negócio assim mais agressivo. Aquele negócio, vai cair na Black? Cara, eu acho que ele pode pintar para uns 1.800. A gente tava conversando isso com os inscritos, eu acho que ele pode pintar nos 1.800, mas vai ser difícil, tá? Acho que o mais razoável é ele pintar em uns 1.950, 1.900. Mas vamos torcer, né? Vamos estar na luta pelos 1.800. Eu espero que você tenha gostado, Deus abençoe a sua vida, tamo junto e até a próxima.